Durante bastante tempo, quando eu precisava escolher uma inteligência artificial para executar uma tarefa, eu olhava principalmente para três coisas: capacidade, preço e o benchmark. Eu nunca peguei simplesmente um modelo mais barato e coloquei em tudo. Isso não aconteceu. Mas existiam tarefas em que a diferença de preço era tão grande que parecia difícil justificar um modelo mais avançado. E em vários casos, realmente não fazia sentido pagar mais. O Composer 2.5, por exemplo, que é o modelo da Cursor, conseguia executar determinadas tarefas de desenvolvimento com uma velocidade muito alta e um custo muito baixo, dentro da forma como eu utilizava o próprio Cursor. Quando a arquitetura já estava definida, o padrão do projeto era conhecido e a alteração tinha um resultado fácil de verificar, ele entregava muito bem. Só que em alguns momentos eu comecei a deixar o preço de chamada pesar mais do que o custo de errar naquela tarefa. O modelo implementava rápido, mas tomava uma decisão errada em alguns pontos. E eu tentava corrigir. O contexto aumentava, a correção alterava outra parte. Eu precisava explicar novamente o que já tinha acontecido e no final chamava o GPT ou o Cloud mais avançado para resolver o problema que eu estava tentando economizar. Então, eu não tinha comprado uma resposta mais barata. Eu tinha comprado a primeira tentativa de uma tarefa que ainda não tinha terminado. E foi aí que a pergunta mudou. Eu comecei a ver por outro ângulo. Qual é o modelo mais barato, capaz de concluir essa tarefa com a qualidade e a confiabilidade que ela de fato exige? Parece uma diferença pequena, mas ela muda completamente a escolha, porque o preço que aparece na tabela é apenas parte da conta. Para mim, o custo total da tarefa passou a ter um mapa mental. Chamadas, mais contexto, mais tentativas, mais correção, mais tempo humano e mais o impacto do erro. Não é uma fórmula contábil exata. A intenção é lembrar que preço por token, preço da tentativa e custo da conclusão são coisas totalmente diferentes. No episódio em que eu coloquei agentes para jogar Pokémon, isso apareceu de um jeito muito mais claro. Dois modelos conseguiam sair do quarto com o mesmo número de turnos, mas um levou menos de um minuto e o outro levou mais de quatro. Outro modelo usou mais turnos e ainda assim ficou entre os sucessos de menor custo medido. Então, poucos turnos não significam menor tempo. Menor tempo também não significou automaticamente menor custo. E o preço do modelo, isoladamente, não explicou a qualidade do jogador, por que existiam ferramentas, screenshots, contexto acumulado e uma arquitetura inteira em volta daquela decisão. Agora, traz isso para uma tarefa de desenvolvimento, por exemplo. Um modelo pode custar menos por milhão de token, mas precisar ler o contexto três vezes, produzir duas implementações incompletas e ainda ocupar 40 minutos meus corrigindo o resultado. Outro pode ter uma chance, mas cara, e encerrar a tarefa da primeira tentativa. Isso não quer dizer que o segundo modelo sempre será a escolha correta. Se o modelo econômico resolve na primeira tentativa, ele foi barato de verdade. O problema é chamar de economia uma tarefa que ainda não terminou. Quando eu parei de procurar um vencedor universal, comecei a observar o que cada etapa realmente exigia. Uma decisão de arquitetura precisa compreender vários arquivos, dependências e consequências futuras. Um front-end visualmente importante precisa escrever código, mas também precisa julgar hierarquia, composição, espaçamento e responsividade. Um chatbot com IA, no caso, pode precisar interpretar a intenção, preservar a personalidade, responder objeções e usar uma ferramenta, uma tool call, se perder o objetivo da conversa. E usar ferramentas, tool calls, sem perder o objetivo da conversa. Já uma implementação delimitada pode exigir outra coisa, seguir um padrão existente, alterar poucos arquivos e devolver um resultado objetivo. Incluir a função correta, preencher os argumentos e continuar depois que o resultado voltar. Já em um diagnóstico longo, o ponto pode ser cruzar dezenas de informações e manter coerência até o fim. Em uma classificação simples, eu talvez priorize latência, estrutura e preço. Essas tarefas não estão pedindo a mesma inteligência. Por isso, o melhor modelo muda quando a capacidade que determina o resultado também muda. O Composer 2.5 é um caso importante e que eu gosto de estar trazendo por aqui, porque seria muito fácil contar essa história de uma forma errada e transformar um modelo num vilão. O próprio Cursor apresenta o Composer 2.5 como seu modelo de programação mais eficiente em preço, construído
para agentes de longa duração. Na data em que eu pesquisei este vídeo e estou gravando ele, o preço divulgado era 50 centavos por milhão de tokens de entrada e $2,50 por milhão de saída. E na minha experiência, ele entregou muito valor. Quando eu já tinha definido a direção do projeto e precisava implementar um endpoint específico, criar um CRUD, reproduzir um padrão existente, escrever testes, adicionar validações ou fazer uma refatoração com o escopo conhecido. O Composer podia executar com muita velocidade e com um custo-benefício excelente. O resultado era verificável, inspecionar o que foi feito, conferir o endpoint e, se necessário, reverter a alteração. O problema aparece quando eu transformei uma boa escolha para execução numa escolha automática para decisão. Em tarefas com muita ambiguidade, mudança estrutural, contexto espalhado por vários arquivos ou julgamento visual importante. Eu comecei a exigir do modelo um comportamento que ele não entregava com a mesma consistência dentro da minha operação. Isso não significa que o Composer seja incapaz de executar uma tarefa sofisticada. A página oficial apresenta bons resultados em benchmark de programação, inclusive em tarefas de agentes de longa duração. Mas benchmark é uma avaliação específica feita sobre determinada metodologia da própria empresa. E nesse caso, publicada pela própria empresa que criou o modelo. Ele é uma evidência, não uma resposta final para o meu projeto. O meu erro não foi usar um modelo econômico, foi pegar uma ferramenta que funcionava muito bem num recorte e começar a utilizá-la fora desse recorte sem recalcular o custo do erro. Quando eu preciso compreender muitos arquivos, analisar dependências, desenhar uma arquitetura ou prever o impacto de uma mudança estrutural, eu prefiro começar com um LLM mais capaz. Não porque caro é sempre melhor, é porque uma decisão errada nessa etapa contamina tudo que vem depois. Se eu escolho uma separação de responsabilidade ruim, um modelo econômico pode implementar perfeitamente 5 tarefas em cima da arquitetura errada. Os testes que eu pedi podem passar, e ainda assim eu terminei mais distante do sistema que eu precisava construir. Quando eu estou definindo a arquitetura, eu não estou pagando apenas pela resposta do modelo, estou pagando para reduzir a chance de construir todo o restante em cima de uma decisão ruim. Depois que a direção está clara, a conta muda novamente. Eu posso quebrar o plano em tarefas menores, delimitar o escopo, definir os critérios de ponto e entregar parte dessa execução para modelos mais econômicos. É a mesma lógica da equipe de agentes do episódio anterior. Se os agentes possuem papéis diferentes, surge uma segunda decisão. Qual LLM deve assumir cada um daqueles papéis? O planejador e o executor não precisam necessariamente do mesmo comportamento. E colocar o modelo mais forte em todas as etapas também pode ser, de certa forma, um desperdício. Outra simplificação que eu evito é modelo caro para front-end e modelo barato para back-end. Para um front-end visualmente importante, eu prefiro um modelo mais capaz e também multimodal, apesar que muitos hoje já são, porque a tarefa não é apenas escrever React e CSS. Ele também precisa comparar uma referência, julgar o que apareceu na tela, perceber a hierarquia, espaçamento, composição e responsividade. Mas nenhum modelo avançado garante uma interface sofisticada. Se eu mesmo não entrego referências, design system, componentes existentes, identidade visual, restrições e screenshots do resultado. Ele também consegue produzir uma interface completamente genérica. O modelo ajuda no julgamento. Ele não substitui a direção visual, nem o ciclo de inspeção. Já no back-end, existem tarefas muito objetivas. Replicar um endpoint já especificado, adicionar uma validação seguindo o padrão do projeto, ou escrever testes para um comportamento conhecido pode ser um ótimo trabalho para o modelo econômico. Só que o back-end também envolve autenticação, autorização, concorrência, transações, consistência de dados, migrações, infraestrutura e segurança. Nesses casos, o erro pode ser difícil de perceber e caro de reverter. Então, a divisão correta não é front-end contra back-end, é ambiguidade, risco, especialização, verificabilidade e reversibilidade. Quanto mais fácil confirmar o resultado e desfazer a alteração, mais liberdade eu tenho para experimentar um modelo econômico. Quanto mais o erro consegue passar despercebido ou contaminar dados e decisões futuras,
menos sentido faz economizar apenas a primeira resposta. Nos chatbots que eu desenvolvi, essa diferença também ficou evidente. Um chatbot simples, com perguntas previsíveis e respostas limitadas, pode funcionar muito bem com um modelo de entrada. Não existe um motivo para colocar a maior capacidade disponível numa operação que exige pouco contexto e tem resposta fácil de verificar. Só que a conversa começa a mudar. O usuário fala de forma indireta, faz uma objeção sem formulá-la claramente, volta com o assunto anterior e espera que o chatbot preserve uma personalidade. O sistema precisa usar ferramentas, respeitar várias regras e continuar perseguindo o objetivo da operação sem parecer que está apenas seguindo um script. Nesse momento, o modelo não precisa apenas gerar uma resposta bonita, ele precisa interpretar o que está acontecendo. E aqui também existe uma ressalva. Naturalidade não pertence apenas à LLM. O resultado vem o resultado muda completamente, com prompt, a memória, exemplos, arquitetura, dados e desenhar o fluxo correto. Um modelo avançado com contexto ruim pode responder pior que um modelo intermediário dentro de uma operação bem construída. Mas conforme contexto, ambiguidade, objeções e ferramentas se acumulam, aumenta a capacidade necessária para preservar tudo isso ao mesmo tempo. O call, ou function calling, é quando um modelo decide solicitar uma função externa em vez de apenas devolver texto. Pode ser consultar um pedido, buscar um dado, criar um compromisso ou executar uma ação em algum sistema. Quando várias ferramentas independentes são chamadas no mesmo turno, nós temos parallel to calls. Durante um período, eu tive dificuldade utilizando modelos da Google em algumas operações que dependiam dessas ferramentas. Na arquitetura que eu estava usando, eu obtinha mais consistência com modelos da OpenAI, por exemplo, para decidir quando chamar, selecionar as ferramentas, montar os argumentos e continuar o fluxo depois do retorno. Às vezes o modelo da Google escolhia uma ferramenta menos adequada, formava argumentos incorretos, se perdia depois da execução, ou dizia que uma ação havia acontecido quando a operação não tinha sido concluída corretamente. Isso, no caso, é a alucinação de um modelo. Só que é importante separar duas coisas. A capacidade existia na documentação. O Gemini já documentava chamadas paralelas de funções. O que eu não observava naquela operação e naquele período era a mesma confiabilidade operacional que encontrava nos modelos, por exemplo, da OpenAI. E isso melhorou substancialmente na minha experiência com a geração a partir do Gemini 3. Isso pode mudar conforme a versão, a API, o prompt, a integração e as ferramentas. Eu não estou dizendo que uma família de um modelo é universalmente melhor. Estou dizendo que dentro daquela operação eu repetia o teste e obtinha mais consistência com uma delas. Só que existia uma outra etapa em que eu fazia exatamente o contrário. Eu tinha uma operação onde um agente recebia aproximadamente 35 perguntas e respostas de uma pessoa que estava fazendo um teste. O sistema executava os cálculos matemáticos necessários de forma determinística. Esses cálculos não eram responsabilidade do Gemini. O próprio script de cálculo também produzia um resumo analítico. Depois eu entregava para o Gemini 2.5 Pro as 35 perguntas e respostas, os resultados matemáticos, o resultado analítico produzido pelo script e todas as informações necessárias para conseguir construir um diagnóstico individual. Só o System Prompt daquele modelo que ele acabava recebendo tinha cerca de 1.000 linhas. E todo esse material que eu citei entrava além dessas 1.000 linhas do prompt. Uma execução típica levava de 2 minutos e meio a 3 de processamento e raciocínio do modelo. Não era uma resposta curta de chatbot. O modelo precisava cruzar informações, relacionar respostas diferentes, interpretar os cálculos, considerar o resumo analítico e seguir uma instrução extensa. Além também de manter coerência no começo ao fim do diagnóstico. E para essa tarefa, o Gemini entregava com excelência. Ele processava aquele volume, construía o diagnóstico com a profundidade necessária e ainda apresentava um custo inferior às alternativas da OpenAI e da Anthropic, por exemplo, que eu havia considerado para aquela etapa. E também testei outros modelos para esse sistema. Por isso, eu utilizava exclusivamente o Gemini nessa parte da operação. Agora, olha a contradição. Dentro de um fluxo, eu podia preferir a OpenAI pela consistência observada nas chamadas de ferramentas. Em outra etapa, eu escolhia o Gemini para executar a análise mais longa e construir um diagnóstico. O modelo não tinha ficado melhor ou pior.
de uma etapa para a outra. A tarefa tinha mudado. Foi aí que eu parei de perguntar qual empresa tinha também o melhor modelo e comecei a perguntar qual comportamento aquela etapa do processo exigia. E existe outro detalhe importante. Os cálculos não eram feitos para o LLM. O sistema calculava tudo de forma determinística e entregava os resultados para a interpretação. Essa separação entre o que deve ou não ser responsabilidade de uma LLM merece um vídeo próprio até mesmo. O OpenRouter é um ótimo lugar para perceber por que nenhuma métrica isolada encerra essa discussão. Na prática de rankings, eu consigo olhar modelos mais utilizados, participação de gasto por tipo de tarefa, benchmarks, velocidade, tamanho de contexto e uso de ferramentas. Mas esse gráfico de utilização não mostra qual é o melhor modelo. Ele mostra quais modelos estão sendo utilizados dentro daquela plataforma. Isso é evidência de adoção da comunidade, não um veredito universal de qualidade. O modelo pode aparecer muito porque é barato, porque acabou de ser lançado, porque está disponível em várias integrações ou porque atende muito bem um caso de uso comum. Outro pode ser menos popular e ainda assim ser a escolha certa para uma tarefa especializada. Benchmark também precisa de pergunta: qual tarefa está sendo medida, com qual configuração, quanto esforço de raciocínio foi usado, e se também o ambiente representa o que eu preciso executar. Isso declarado não significa que o modelo utilizará todo aquele conteúdo com a mesma qualidade. Suporte a tools não significa que ele escolherá a ferramenta correta em todas as chamadas. E preço de inferência também não inclui as tentativas, o meu tempo e o impacto de um erro. No meu teste do Pokémon, eu já tinha visto isso em escala menor. O modelo usou poucos turnos e levou muito tempo. Outro precisou de mais decisões e usou pouco. E em um caso, a IA acertou, mas a ferramenta que media o resultado dizia que ela tinha falhado. Além também de que eu testei uma IA que também não fez nenhuma tool call. Ela morreu, ela não saiu, não deu nenhum passo. Então, capacidade declarada, benchmark e confiabilidade operacional respondem perguntas diferentes. A documentação me diz o que o modelo suporta. A avaliação padronizada mostra como ele se saiu em determinada prova. A operação real mostra se aquele comportamento se repete com os meus prompts, ferramentas, dados e restrições. Eu preciso das três. O primeiro é a capacidade. O que o modelo realmente precisa saber para fazer essa tarefa dar certo? Raciocinar sobre vários arquivos, julgar imagem, usar uma ferramenta, escrever com naturalidade, sintetizar um contexto extenso. O segundo é confiabilidade. Ele consegue repetir esse comportamento dentro da minha operação, não apenas numa demonstração, mas com os meus prompts, os meus dados e as minhas falhas que aparecem de verdade. O terceiro é risco. Quanto custa errar? O erro produz apenas um rascunho ruim ou altera a arquitetura, dinheiro, dados e decisões futuras. O quarto é a verificação. Eu consigo confirmar rapidamente se a entrega está correta. Existe teste, esquema, screenshot, cálculo determinístico, revisão humana ou algum critério objetivo? E o quinto é a parte de economia. Quanto custa concluir essa tarefa em escala? Não apenas tokens, mas latência, contexto, retries, intervenção humana e impacto de erro. Na prática, eu começo pela tarefa e só depois chego no modelo. Eu uso documentação e benchmark para selecionar candidatos, mas depois testo esses candidatos em casos reais, inclusive nos exemplos que normalmente fazem a operação quebrar. Eu observo conclusão, tentativas, latência, custo e quanto eu precisei investir. Decisões com ambiguidade e impacto alto ficam com modelos que demonstrarem mais capacidade e consistência. Execuções determinadas, verificáveis e reversíveis podem ir para modelos econômicos ou especializados. E essa escolha não é permanente. Modelos mudam, a API muda, integrações mudam. O Gemini que eu testei em um período não é o mesmo comportamento que eu encontrei depois. O Composer também evolui. Um ranking de hoje pode ser completamente diferente daqui a alguns meses. Encontrar a LLM é parte da arquitetura da operação, não é uma decisão de marca tomada de uma vez. Depois de testar tantos modelos, eu não cheguei a uma conclusão que você precisa usar sempre o mais caro. Muito pelo contrário. O que eu parei de fazer foi chamar de economia uma tarefa que ainda não terminou. Se um modelo barato resolve na primeira tentativa, ele foi barato de verdade. Se ele executa uma tarefa delimitada, produz um resultado verificável e me permite operar em uma escala, ele pode ser melhor escolha. Mas se ele gera 3 correções, aumenta o contexto, ocupa meu tempo, altera outra parte e ainda precisa ser substituído, o preço por token deixou de contar a história inteira. No fim, o melhor modelo não é automaticamente o primeiro do benchmark.
o mais popular ou o mais caro, ou também o que pertence à empresa que você prefere. É o modelo certo para a decisão que você está entregando a ele. E agora eu quero saber, qual tarefa você entrega sempre para o mesmo modelo, mas talvez devesse tratar como uma decisão separada? Já deixei nos comentários, também já aproveita, curte e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos que vão ser lançados. Valeu!